Olá, meus irmãos, saudações de paz para todos vocês e todos os vossos familiares. Eu quero desejar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo do horário em que vocês irão assistirem a mais um conteúdo deste canal. Me chamo Carlos Gomes do canal Democracia Espiritual aqui de João Pessoa, Paraíba, e agradeço ao Pai dos Espíritos pelos novos inscritos. Sintam-se todos abraçados a fazerem parte desta família. Também de antemão eu convido aqueles que ainda não se inscreveram no canal que venham participarem de forma direta, se inscrevendo no canal, deixando o seu like, compartilhando os conteúdos postados na plataforma do YouTube e deixando os seus comentários. Peço aos irmãos que se inscrevam, que compartilhem os conteúdos deste canal. Meus irmãos, eu quero trazer uma pequena reflexão. Até o que eu vou falar aqui são passagens no Novo Testamento que é conhecido já, onde vários canais, inclusive o meu, já falou a respeito dessas passagens. Naquele tempo, naquele contexto que o apóstolo Paulo anunciava ali, dava testemunho do Evangelho das Boas Novas, naquele contexto de Paulo. Claro que nós estamos em outro contexto. Mas veja bem, eu quero trazer, gravando esse vídeo, uma mensagem, né, para nossas vidas, e que tem como tema livres de homens opositores da verdade. Olha o tema da mensagem: livres de homens opositores da verdade. Por muitos anos, por muitas décadas, por muitos séculos atrás, isso já vem discorrendo há muito tempo, os opositores da verdade, entendeu? Eles conseguiram enganar famílias, pessoas que, sem terem conhecimento, foram alvo desses homens, foram presas fáceis desses homens. Pessoas que não tinham conhecimento, sem entendimento, viraram escravos da religião e escravos desses homens. Ou seja, essas pessoas tiveram, né, assim, eles foram vítimas de líderes religiosos, de gravatas, de paletó, em cima de um púlpito, onde eles se declaram homens do eterno, entendeu? Então, por muitas décadas, pessoas se tornaram cobaias desses opositores, cobaias. Homens que enriqueceram e ainda enriquecem com o dinheiro do povo. Homens que escondem a verdade. Homens que mentem. Homens que sem caráter, desonestos, sem moral, que fazem tudo pela ganância para se dar bem. Essa é a realidade. Homens que brincam com o sentimento de outras pessoas e não estão nem aí. Então, no tempo do Messias, do Jesus da carne, do Jesus de Nazaré, a gente sabe que a letra J não existe. Jesus, a gente chegou para nós como Jesus, porque nós estamos numa língua portuguesada, no português, então chegou para nós. Nós sabemos o nome verdadeiro. Mas isso tudo bem. Então o Messias, no tempo do Messias, ele bateu de frente com esses tais naquela época.
O apóstolo Paulo também bateu de frente com esses tais. E veja aqui em 2 Coríntios, capítulo de número 11, versículo 13, olha o que Paulo falou a respeito desses tais. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolo de Yeshua, de Yahshua, de Cristo. Então, meus irmãos, hoje não é diferente o que nós estamos vendo aí há muito tempo, desculpe. E hoje somos nós que batemos de frente com esses tais em outro contexto. Eu não estou aqui para agredir verbalmente ninguém. Eu estou aqui para falar a verdade. O meu canal não tem nada a ver com mentiras aqui, o meu canal. Então, em outra geração, em nossos dias, desculpe, somos nós que refutamos esses tais, somos nós que vivemos e vendo homens opositores da verdade, que não estão nem aí para as pessoas. Mas graças a Deus que nós tivemos nossos olhos iluminados para identificar a verdade e bater de frente contra as mentiras, as inverdades dos homens opositores. E quando se conhece a verdade que esconderam de nós, a oposição se levanta, eles se levantam contra nós. Chegam até a ameaçar e partir para a agressão física. Além da agressão verbal, também pode vir a agressão física, como a gente já viu várias vezes isso acontecer. Então hoje somos conhecedores da verdade, desse evangelho da graça, que nos libertou das algemas dos homens, das algemas da religião. E todos aqueles que seguem a verdade, enfrentam a oposição, é perseguido por parte daqueles que optaram por caminhos mentirosos, por caminhos enganadores, enganando as pessoas. Isso é fato, meu irmão. Então Paulo aqui está diante dos irmãos de Corinto, escrevendo para aqueles irmãos sobre homens, obreiros fraudulentos, tais homens que penetraram naquela comunidade. E Paulo bate de frente contra eles. Então, esses opositores são homens de gravatas, como já falei aqui, que se vestem bem, têm uma boa oratória, que desfrutam do dinheiro do povo sem pena. Esses opositores estão dentro desses lugares chamados igrejas. Eles são líderes, são lideranças nos púlpitos ou nas casas onde grupos familiares se reúnem. Alguns desses opositores são o quê? São autores até de livros onde vendem nas livrarias evangélicas, meus irmãos. É verdade. E dão aula em seminários. Fazem questão de dizer que são doutores, bacharéis, que isso para mim não quer dizer nada, meus irmãos. Nada contra ninguém, mas também isso não quer dizer nada para mim, não. Isso aí para mim não, nem aumenta nem diminui para mim. Não me edifica em nada. Então o apóstolo Paulo também, ele orientou naquela época, naquele contexto, ao jovem Tito a ser fiel à mensagem da verdade, de forma como, assim como Tito recebeu de Paulo o ensinamento, entendeu? Então, Tito tinha agora o dever, o compromisso de levar a verdade para aquelas pessoas ali,
na ilha de Malta. Se eu não me engano, a ilha de Malta. Então, observe, meus irmãos, que Tito foi um dos colaboradores de Paulo que teve o compromisso de refutar aqueles que eram opositores da sã doutrina, da graça e da verdade, que foi levado naquele contexto ali, no tempo do apóstolo Paulo, no tempo de Tito. Então, Paulo, ele descreve as características, ali ao escrever a carta ao jovem Tito, Paulo descreve as características desses tais homens que não media esforços para se darem bem por torpe ganância. E observem que esses homens, os atos desses homens, eles negavam ao Eterno, eram detestáveis, desobedientes e desqualificados. Então você vê que o que está acontecendo hoje, meus irmãos, isso já acontecia há muito tempo. E eu me sinto muito feliz, eu, o irmão Carlos do canal Democracia Espiritual aqui de João Pessoa, Paraíba, me sinto muito feliz, eu particularmente, em conhecer a verdade e estar livre da religião. Libertos de homens opositores da verdade. Então, meus irmãos, que a gente venha continuar, meus irmãos, a trazer essas verdades que esconderam de nós por muito tempo e que fazia de nós presas, que faziam de nós escravos de homens, da religião. Volto a repetir, volto a falar, nada contra ninguém. Não estou aqui difamando ninguém, diminuindo ninguém. O que eu apenas falei aqui, estou falando, e vou continuar falando enquanto vida eu estiver aqui na terra, é a pura verdade, meus irmãos. A gente, por falar a verdade, a gente não está falando mal de ninguém, a gente está falando um fato. Quando se fala mal de alguém é quando a gente levanta um falso, uma calúnia, aí você está falando mal de uma pessoa que não merece, que muitas vezes não está fazendo aquilo. Mas você falar a verdade de algo que está acontecendo, você não está falando mal de ninguém, meus irmãos. Então o canal Democracia Espiritual é mais um canal dentre muitos outros canais na plataforma do YouTube que defende esses opositores da verdade, esses opositores de gravatas, de púlpitos, que escrevem livros, que têm uma boa oratória, que dão seminários, mas que têm conta bancária gorda, carro de luxo para andar, comida nos melhores restaurantes onde eles moram, filhos que estudam em faculdades fora do país, entendeu? Vivem em casas boas, luxuosas. Tudo isso que esses homens obtiveram foram através de mentiras. Mas estamos aqui para combater esses tais, mostrando a verdade. Vamos que vamos, meus irmãos, vamos que vamos. Assim como fala o irmão Elcio aí de Salvador, da Bahia, vamos que vamos. Hoje é conosco. Hoje está em nós
levarmos essas verdades para nossos irmãos que não conhecem a verdade, que não conhecem ainda a liberdade. Amém? Então, é essa a mensagem que eu tenho aqui para trazer para vocês. Saudações de paz.